Meus amados irmãos e meus amados ouvintes, como é bom crescer no conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eis a pergunta número 17 do breve catecismo. Qual foi o pecado em que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Romanos 5,12 está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Continuando, meus irmãos, a pergunta número 18 fala assim, ó. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Em Romanos 5,18 está escrito: se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Efésios 2, de 1 a 3 fala: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas se Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, continua nos amando. Em Romanos 8, 7, porque o penhor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não será sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos filhos obedientes. Amém.